Mais uma polêmica entre o Supremo Tribunal Federal e o presidente da República, Jair Bolsonaro, vem tomando conta do noticiário dos últimos dias. Jair Bolsonaro anistiou o deputado federal Daniel Silveira, que tinha sido condenado pela corte. E para analisar esta nova crise entre os poderes, gentilmente nos atende o ex-ministro do STF, Marco Aurélio Mello, que também foi presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Tudo bem, ministro? Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco nesta edição do Jornal da Manhã. Das outras vezes que nós conversamos, o senhor sempre fala que precisamos baixar a temperatura política. Mas como é que o senhor analisa essa nova questão envolvendo o Planalto e também o Supremo? E o senhor já se pronunciou, inclusive, dizendo que o presidente da República poderia ter dado essa anistia, essa graça, é isso? Bem-vindo mais uma vez. Tudo que começa errado tende a complicar. Começou errado com a fala do deputado federal Daniel Silveira. Uma fala até mesmo chula, ofendendo as instituições e ofendendo integrantes do Supremo. A meu ver, o que incumbia no caso? O Supremo oficiar à Câmara dos Deputados, dando a abertura de um processo de quebra do decoro, mas isso não ocorreu. E talvez, aí a minha forma de ver o quadro, talvez desconhecendo a inviolabilidade de deputados e senadores por opiniões, palavras e votos, caminhou-se para o processo crime. E veio a condenação, impondo a pena restritiva da liberdade e também a suspensão dos direitos políticos, alcançado, evidentemente, um mandato. O presidente da República, ele implementou algo que está previsto no Código de Processo Penal e para alguns seria o indulto individual. Indulto, sim, que está na Constituição da República. E atuou no campo soberano da presidência da República, atuou como chefe do Executivo Nacional. A meu ver, esse ato não é passível de ser impugnado junto ao Judiciário, mas nós precisamos aguardar, porque temos impugnações sob a relatoria da ministra Rosa Weber, e ver o que ocorrerá. Se fosse eu o relator com a capa de julgador sobre os ombros, eu extinguiria esses processos que foram formalizados, não por partidos de apoio ao presidente, mas por partidos de oposição. Vamos esperar e que a ministra Rosa Weber seja muito feliz, evitando até mesmo acirrar esse antagonismo, considerados poderes que são harmônicos e independentes, né? E que não é bom. Não é bom para o país, não é bom para a nacionalidade. Ministro, um jogo complexo dos poderes e uma crise mesmo envolvendo os três poderes. Isso deve perpetuar. Eu espero que cesse. Eu sou otimista não só por educação, como também pela minha formação técnica humanista. E espero que realmente não se prossiga nesse descompasso que eu apontei como nefasto, como prejudicial à vida dos brasileiros. Os brasileiros, eles precisam de providências, mas providências outras, principalmente visando corrigir a desigualdade social que tanto nos envergonha. Ministro, juridicamente, então, o senhor disse que essa decisão do presidente Jair Bolsonaro não pode ser contestada, mas o que é possível esperar do Supremo a partir de agora e em relação ao mandato dele? Isso é o Congresso que tem que discutir, que tem que debater? Se perceber crime de responsabilidade, caberá à Câmara dos Deputados admitir ou não o processo, uma vez formalizado. E admitido o processo, teremos o julgamento pelo Senado da República. Não cabe, como eu disse, impugnação junto ao Judiciário, porque a graça, o indulto, a comutação da pena consubstanciam atos soberanos do presidente da República. E o Supremo não pode substituir-se ao presidente.
O Supremo não é tutor de quem quer que seja, muito menos do presidente da República. E sobre a fala do Barroso, que condena o uso das Forças Armadas nas eleições, qual é a análise que o senhor faz? Eu fiz a Escola Superior de Guerra em 1983. A turma Euclides Figueiredo, eu fui o xerife, porque tinha a maior qualificação entre os estagiários, fui o xerife da turma. Conheço muito bem as Forças Armadas e não há a menor possibilidade de se cogitar de uma instrução para elas influírem ou influenciarem as eleições gerais que se avizinham. O sistema da urna eletrônica presidia as primeiras eleições informatizadas em 1996. É um sistema muito seguro. De 1996 para cá não houve uma impugnação sequer minimamente séria a respeito. Preserva, acima de tudo, como convém, a vontade do eleitor. Ministro, o senhor sabe bem que o Supremo vem sendo criticado muito nos últimos tempos, principalmente também pela manifestação dos ministros via as redes sociais, participação em congressos. Claro que as coisas mudam, né? Os tempos hoje são outros, vivemos liberdade, todo mundo pode se pronunciar, mas o senhor acha que existe exagero de alguns ministros do Supremo ou o senhor acha que qualquer cidadão pode se manifestar independente do cargo que essas pessoas ocupam? Qual a leitura que o senhor faz disso? Quando eu estava no Supremo, me manifestava. E sempre fui um homem aberto, um agente público aberto à imprensa, aos veículos de comunicação. Basta saber que todos os setoristas, todos os jornalistas tinham o número do meu celular, mas me manifestava guardando parâmetros. E é o que se espera de um integrante do Supremo. O integrante do Supremo, ele não deixa de ser um cidadão e não pode, portanto, ter a voz obstaculizada no que visa somar e não dividir ou prejudicar. O senhor acha que isso vale também para a situação de Daniel Silveira, que sempre se manifestou? O Daniel Silveira, ele responde, conforme está na Constituição Federal, ante a inviolabilidade consagrada na lei das leis, ele responde junto à Casa Legislativa. Foi o que eu disse, ele ultrapassou todos os limites alusivos até mesmo à humanidade e partiu para o campo chulo da ofensa, e uma ofensa generalizada. Evidentemente, caberia, como eu falei, ao Supremo oficiar a Câmara, visando a abertura de um processo considerado a quebra do decoro. Mas isso não ocorreu e se teve a sequência de um processo crime considerada opinião com a qual não concordo, do deputado federal Daniel Silveira. A meu ver, ele não prestou um serviço à pátria, mas sim um desserviço. Ministro, eu retomo a minha primeira pergunta, quando eu até citei, que o senhor já declarou outras vezes, que é preciso baixar um pouco a temperatura política do país. Como cidadão, então, o que o senhor espera dessas eleições? O senhor acha que essa polarização deve continuar? E também esse debate sobre as urnas eletrônicas, esse debate que volta agora por causa da eleição? Eu espero que o futuro presidente, o presidente das eleições, que será o ministro Alexandre de Moraes, perceba a envergadura da cadeira e busque a compreensão e a temperança. É o que eu digo sempre, os homens aceitam muito mais gestos do que palavras. E as palavras geram em si antagonismo, se tem a retaliação a partir de palavras que realmente fujam ao desejável, ao contexto que nós esperamos. Vamos aguardar e que a paz reine a partir da temperança. É hora de tirar o pé do acelerador. O senhor acredita, agora voltando para o Daniel Silveira, que o Congresso deve pender ou não para o lado de Jair Bolsonaro? O que ocorre? Antes, para processar-se um parlamentar, havia necessidade de licença da Casa.
E a licença nunca era implementada. Em raríssimas situações foi implementada. Hoje está previsto na Constituição Federal que a Casa Legislativa pode suspender o processo contra o parlamentar. E, evidentemente, essa suspensão pode ocorrer a qualquer momento. Seria aí uma saída para esse antagonismo entre o poder judiciário e o poder executivo. A Câmara em si suspendeu o processo crime contra o deputado Daniel Silveira e, quem sabe, abrir até mesmo um processo tendo em conta a quebra do decoro. Com participação aqui na Jovem Pan do ex-ministro do Supremo, Marco Aurélio Mello. Como sempre, ministro, muito obrigado pela atenção, pela gentileza. Boa semana, até a próxima. Muito obrigado, Tiago. Sempre à disposição da Jovem Pan, esse serviço maravilhoso de utilidade pública que presta. Obrigado.